Olá pessoal, então estamos de volta aí a mais uma aula. Só para relembrar o que fizemos na aula passada, então a gente criou aqui as models para cada tabelinha do nosso banco de dados. Eu criei uma pastinha aqui chamada README e dentro dela eu coloquei uma imagem aí do nosso banco de dados aí, as tabelinhas, para ficar mais fácil da gente estar consultando aí. Então, no GitHub lá no repositório já tem essa pastinha chamada README e dentro dela já tem essa imagem com um exemplo aí das nossas tabelas do banco de dados. Dando continuidade, agora a gente vai criar as migrations. Essas migrations é um método do Sequelize, como a gente está usando o Sequelize, né? A gente configurou todo o nosso ambiente aqui, ó, com a conexão do banco, usando as configurações do Sequelize. Então, vamos usar o Sequelize para estar salvando e manipulando nossos dados aí. A migration, ela é um jeito, é um script que vai estar criando os nossos bancos de dados. Mesmo que a gente já tenha nosso banco de dados criado, caso a gente venha a necessitar fazer alguma alteração, com o apoio das migrations, a gente executando as migrations, a gente consegue criar o banco de dados novamente, excluir e está fazendo as alterações necessárias pelo próprio migration, pelo próprio script aqui da migration. Não precisa a gente abrir o SQL, o Workbench aqui, abrir, editar a tabela, depois criar banco de novo. Então, pelo próprio comando aqui, a gente consegue estar criando esse banco de dados. As migrations, elas têm uma sequência lógica de estar sendo criada e a gente tem que seguir a sequência aqui da tabela. Se eu tentar criar uma tabela, como a gente está trabalhando com MySQL, com um banco de dados relacional, então ocorrências, notem que a ocorrência ela tem uma ligação, ela tem um relacionamento com o usuário, com status e com cidades. Então, se eu tentar criar a migration de ocorrência primeiro, quando eu for executá-la, ela vai pedir para criar no banco de dados essa tabela primeiro. Só que, como essa tabela tem uma dependência de outras, ela vai dar um erro. Então, toda vez que você for criar a sua migration, você tem que seguir a sequência de relacionamentos aí. No caso, a que tem mais relacionamento deve ser a última a ser criada. Cria primeiro as tabelas que são meio que independentes aí. No caso aqui, a nossa sequência aqui, a ideal seria a gente começar criando migration de usuário, depois a de status, depois a de estados, depois cidades e por último ocorrências. Então, meio que a forma lógica. Quando a gente for criar ocorrências, todas as outras tabelas já estão criadas, então não vai dar nenhum erro. Vocês vão entender um pouquinho disso, mas na prática. Aí. Eu vou abrir aqui o meu Git Bash. Vou só dar um zoom aqui para ficar melhor. Vou no terminal. Beleza. Então vamos começar nessa sequência. A primeira migration que a gente vai criar vai ser de usuários. Notem que a gente não tem aqui a pastinha de migrations, mas a gente vai estar executando o comando, ela vai estar sendo criada. Então, a gente vai usar npx, a gente vai criar por comando. Então, como vocês lembram na aula anterior, se você não lembra o comando, você pode executar esse comando aqui, npx sequelize, que ele vai te dar uma lista de comandos do Sequelize. Então, notem que eu já estou dentro aqui do diretório do meu projeto. Ficou meio quebrado aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais e executar de novo o comando npx sequelize. Então aqui a gente vai criar as nossas migrations.
Então, a gente vai usar esse comando, ó. Então, aqui com esse comando, aqui ele fala, generate a new migration file. Então, através desse comando, ele cria tanto a pastinha para a gente, como já cria o arquivo. Então, aqui o comando é esse, npx, que é esse aqui, npx migration generate. npx sequelize migration generate. Aqui eu vou usar o menos name, porque eu quero dar um nome para minha migration. Então sempre eu posso usar esse comando aqui, ó, menos name igual, que aqui eu consigo dar o nome da minha migration. Então eu vou colocar create usuários. Então dou enter. E aqui ele fala que foi gerado com sucesso. Se a gente ver aqui, ele já criou nossa pastinha chamada migration. A gente abrir aqui dentro e já tem o nosso arquivinho. Então create usuários. Então tá aqui, create usuários. Já foi criado aqui para nós. Vamos criar todas, depois a gente vem colocando os códigos aqui dentro. Então criei a de usuários. Mesmo comando aqui, só vou mudar o final, que é create. Agora a gente vai fazer a de status. Então o comando é npx sequelize migration generate menos name create status, que é o nome da minha tabela. Beleza, já foi criado ali, ó. Vamos executar novamente. Aqui no meu git bash aqui, eu apertando a setinha para cima, ele já lista aqui o último comando que eu digitei. Então, só vou renomear o final. Create estados. Criou. Agora vamos criar cidades. Criou. E por último as ocorrências. E perfeito. Só limpar, eu gosto de deixar sempre o terminal limpo. Deixar ele aqui. E aqui vamos começar com a de usuários. Aqui na linha 10, ó, eu estou no arquivo usuários, migrations. Na linha 10 ele já dá um modelo para a gente, então vamos usar esse modelo que ele deu. Aqui está comentado, ó, então a gente pode apagar a linha 11, que é esse símbolozinho aí. E aqui apagar da linha 9 até a linha 5. Aí notem que ele já vai ficar com o comando aqui, ó. Return, carry. Então esse comando aqui que a gente vai configurar ele para ter a configuração da nossa migration. O que eu vou fazer? Eu vou pegar como modelo, como a gente já fez nas nossas models, a gente vem aqui na nossa model, lembrando que a gente está em usuários, na model usuário. Então, a gente vem aqui em usuário, vamos copiar tudo isso aqui, ó, da linha 5, ID, tudo que está dentro desse objeto aqui, começando a partir dessas chaves aqui da linha 4. Então aqui a gente seleciona desde o ID até aqui imagem, da linha 46 à linha 5, 5 a 46. Copiei, Ctrl C, vou vir aqui no arquivo da migration, aqui é onde está nosso objeto aqui, ó, tá vendo ID? Eu vou dar um Enter aqui, antes do ID, só para ele configurar certinho. Então, ficou aqui ID. Eu vou dar uma vírgula aqui, só para salvar essa opção. E colar tudo aqui, ó. Então, eu colei. Tá tudo aqui bonitinho. Agora aqui notem que a gente tem dois IDs, certo? A única coisa que eu vou fazer
tirar as minhas aspas desse ID de baixo. E aqui, ó, notem que na nossa model, ela é configurada com data type. Porém, na nossa migration, ela pede para ser configurada com sequelize. Então, aqui vamos utilizar os sequelize, ao invés de data types. Então, onde tiver data types, a gente vai substituir por sequelize. Eu vou selecionar aqui, dar duplo clique, dar um Ctrl F. Notem que ele já selecionou tudo para mim. Ó. Pedir para localizar. Eu vou clicar na setinha aqui e pedir para substituir tudo de uma vez. Então, ele achou 7 repetições. E aqui eu clico aqui, ó, Replace All. Então, ele já substitui. Beleza? Então, essa linha 6 agora aqui a gente pode apagar. Era só para a gente pegar como modelo. Beleza? E para finalizar, a gente só precisa tirar essas aspas. Ó. Notem que no modelinho a gente não tem as aspas. Então vamos tirar as aspas aqui. Aqui. Data cadastro. Beleza. E notem que aqui também temos que substituir, ó. Tá vendo que está com um S minúsculo? Porque lá na nossa model é configurada com sequelize, default. Então aqui a gente precisa colocar com S maiúsculo. Aí já some o erro. Salvei. E beleza, está criado o nosso migration. A parte de criar a tabela. Então a partir do momento, se eu rodar essa migration, ela já cria uma tabela de usuários para mim. Aí aqui embaixo a gente tem a opção de dropar a nossa tabela. Eu vou pegar o modelinho, trazer para baixo e apagar esse comentário. E beleza, eu só preciso renomear o nome da tabela. Tá vendo que está users. Só que no nosso caso, o nome da tabela no nosso banco de dados é usuários, está em português. Então, só vou substituir aqui, ó, usuários. E do mesmo jeito lá para o drop. Então, aqui, beleza. Então, aqui, esse comando aqui, esse primeiro objeto aqui, essa função, ela cria a tabela no banco de dados, se a gente executar essa migration. E esse segundo comando aqui, ó, ela exclui a nossa tabela. Então, a qualquer momento, via comando, npx sequelize db migrate, aqui eu consigo executar esse comando, ele vai criar nossas migrate, e se eu fizer undo all, ele vai desfazer nosso banco de dados. Então ele vai excluir todas as tabelas do nosso banco de dados. Aqui exclui com esse comando e aqui cria a tabela no banco de dados. Então com apenas um comando agora conseguimos criar o banco de dados e excluir ele. Esses comandos vocês não precisam se preocupar com decorar. A única coisa que vocês precisam lembrar é o npx sequelize. Porque através desse comando vocês conseguem acessar a todos os atalhos aí, ó. Então aqui, cadê? Vamos procurar aquele lá. Eu estou com uma fonte muito grande aqui para melhorar em visualização para vocês. Vou executar de novo. Que é um pouquinho maior para ficar bem configurado a visualização. Então aqui a gente tem sequelize db migrate. O que ele faz? Ele roda todas as migrations pendentes. Então aqui eu tenho o migrate status, que eu consigo ver os status dela. Eu tenho o migrate undo, que só desfaz a última, que é a revert a migration, no caso aqui esse comando só reverte a última. E aqui o migrate undo all, ele reverte todas as migrations, então ele exclui todas as tabelas do banco de dados. E aqui ele roda todas, rodando ele vai criar as tabelas no banco de dados. Vamos executar só isso aqui para a gente ver o status, db migrate status.
npx sequelize db migrate status. Ó, então aqui ele encontrou aqui, ó, todas as nossas migrations, ó. Usuários, status, estados, cidades e ocorrências. Ou seja, todas essas aqui, ó, não foram executadas ainda, porque o nosso banco de dados a gente criou de forma manual, lá no nosso Workbench. Assim que a gente finalizar aqui, a gente dá um drop, excluindo o nosso banco de dados e pede para gerar de novo. Só para vocês pegarem o jeito aqui. Beleza, então aqui de usuários a gente já fez. Vamos para a próxima de status. Aqui, da mesma maneira, vamos apagar a linha 11 e da 5 a 9 e usar o exemplo dele. Notem que sempre o exemplo que ele dá é de users. Aí a gente precisa estar renomeando. Então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com a anterior. Vamos abrir a nossa model status. Aqui, no caso aqui a gente só tem dois objetos. Eu vou copiar esses dois objetos aqui, esses dois atributos. Copiei. Venho aqui na minha migration. Aqui eu vou no primeiro objeto aqui antes do ID eu vou dar o enter. E aqui vou colocar vírgula e colar. Beleza. E substituir onde está data types por sequelize. Aqui eu vou selecionar manual mesmo. Beleza. E vou apagar esse primeiro aqui, ó, linha 6, o ID anterior. Porque agora a gente vai usar esse aqui. Vou tirar essas aspas simples, tanto do ID quanto da nossa descrição. Beleza. Renomear aqui para status. Aqui embaixo. Deixa eu ver. Aqui tá ok. Agora aqui embaixo também. Vou apagar a linha 28 e da linha 22 até a 26. Vou deixar só o exemplo aqui. Aqui no caso é só renomear para status. O drop sempre é mais fácil. Então, ok. Aqui já está feita a nossa tabela de status, nossa migration de status. Vamos para a próxima. Aqui posso fechar. Vamos para de status. Do mesmo jeito aqui, eu vou deixar esse aqui e apagar o restante. Dá um enter aqui no ID. Renomear aqui para estados. Aqui já vou fazer isso aqui também, nessa aqui de baixo. Estados. Beleza, vou abrir minha model de estados, de estado. E aqui copiar de novo, ó. Mesmo jeito, do ID até o último fechamento aqui da chave de descrição. Então, venho aqui, dou uma vírgula, colo. Onde está data type eu vou substituir por sequelize. Vou apagar o primeiro, que é o ID. Esse ID que eu vou tirar aspas simples na sigla também. Na descrição. E beleza. Salvei, estado, está feito estado. Depois, cidade. Fazer a mesma coisa. Apagar tudo isso aqui. Aqui é cidades. Isso aqui também, trazer para baixo, apagar esses comentários. Cidades. Dá um enter aqui antes do ID. Dá uma vírgula, dá um enter e vamos lá na nossa tabela de cidades. Nossa model cidade. Então, vou copiar aqui do mesmo jeito, do ID até que o estado ID. E aqui vou colar. Beleza, colei.
Notem que essa tabela cidades, ela já tem um relacionamento. Então, a gente precisa prestar bastante atenção. Antes de mais nada, vamos substituir aqui o data types por Sequelize. E vamos apagar o nosso ID. Apagamos, tirar nossas aspas. Beleza, olha. Então, vocês precisam prestar atenção quando a gente está fazendo uma migration que tem relacionamento, que você está copiando de exemplo a model, essas chaves estrangeiras. Aqui no caso, ó, ela está referenciada em outra model. Só que na nossa migration, o relacionamento vai ser com outra tabela e não com outra model. Então você precisa prestar bastante atenção, porque aqui o nome de model deve ser o nome da tabela e não o nome da outra model. No caso aqui, a tabela cidades tem relacionamento com a model de estado. Model cidade tem relacionamento com estado. No caso, a migration cidades tem relacionamento com a outra migration cidades. Estados, desculpa, gente. Então aqui a gente tem que renomear de acordo com o que vai ser no nosso banco de dados. No caso aqui vai ser estados. Então migration sempre referenciando model como tabela. No nosso caso, estados. Beleza? Apenas essa particularidade mesmo. Então, cidades aqui está pronto. Agora vamos para a última, que é a ocorrências. Vou já trazer essa linha para baixo, apagar esses comentários. Aqui também, do mesmo jeito. Vou dar um Enter aqui. Aqui vai ser ocorrências. Como é igual está no nosso banco de dados. Aqui então, ocorrências. Aqui já vou dar uma vírgula, dar um Enter. E vamos lá na nossa model, ocorrência. Então aqui eu vou copiar tudo isso aqui. Do ID até nossa cidade ID. Copiei. Colei. Vamos substituir nossa data types. No caso aqui é muita coisa, eu vou pedir para dar um replace. Beleza. Vou apagar esse aí, primeiro ID aqui. E tirar nossas aspas simples aqui. Aqui eu não peço para substituir porque tem outros. Aqui também tem, então em cima ali, se a gente pedir para substituir, ele vai fazer merda aqui. Então vamos devagarzinho aqui que a gente consegue finalizar isso. Beleza, bairro, data e hora, usuário ID, que é a nossa chave estrangeira, status, que é a referência de outra tabela, cidade ID. Beleza, e aqui do mesmo jeito como a gente tinha falado anteriormente, vou circular isso aqui ainda para trás. Aqui a gente precisa renomear nossas models, né? Nossas referências de outra tabela. No caso aqui vai ser usuários, conforme está no nosso banco de dados, usuários. Essa cidade ID que vai referenciar a nossa tabela de cidades. E aqui está ocorrências, beleza. Bom, acredito que é isso, está tudo feito. Então, vamos aqui no nosso terminal. Vou dar um clear. Vou rodar de novo o Sequelize Migrate Status. Só para a gente ver se continua todos ainda. Então está aqui, todas as nossas migrations estão pendentes. E como a gente tem aqui já criado o nosso banco de dados, ó,
Se eu pedir para rodar, ele vai dar um problema. Então, antes de eu rodar pela primeira vez, como a gente criou ele manual, eu preciso excluir minhas tabelas aqui, ó. Então eu vou selecionar todas aqui e pedir para dar um drop. No caso aqui não, porque eu estou em outro banco de dados, developer. Esse aqui. No caso a gente está usando o banco de dados 0 a 10, esse aqui. Então, vou selecionar todos, vim aqui e drop 6 tables aqui, ó. Vou dar um drop. Beleza, drop now. Vou atualizar. Então, está excluindo ainda. Vamos ver aqui. No caso aqui ele deu um erro por causa de chave estrangeira. Então eu preciso primeiro excluir cidades e depois excluir o estado, por causa daquele problema que eu falei para vocês, de relacionamento. Beleza? Agora sim eu consigo excluir estado. Drop table. Então é muito importante a sequência aí. Agora a gente não tem nada. Tá zerado o nosso banco. Só existe o banco mesmo. O banco também vocês conseguem criar pela migration, pelo comando npx db create. Vocês conseguem criar. Aí vocês dão, aí ele vai criar com o nome padrão que está lá no nossa configuração aqui, que seria o nosso .env. Lembra que a gente configurou todo o nosso .env. Então ele cria o nome padrão, no caso é o que está lá. No caso aqui já vamos só rodar a nossa migration. npx sequelize. Deixa eu lembrar o comando aqui, que eu esqueço também. npx sequelize. Vocês não precisam se preocupar com decorar não, viu pessoal? Você só decora aqui ó, o npx sequelize mesmo e pronto. Então aqui é dbmigrate, que roda tudo. Então, npx sequelize db migrate, igual tá aqui, ó. Run pending migrations, rodar as migrações pendentes. Se a gente tiver configurado tudo certo, vai rodar. Então, beleza, rodou todas as nossas migrations, tá vendo? Se a gente vier aqui no nosso banco de dados agora e atualizar aqui, notem que todas as nossas tabelas foram criadas, inclusive com os relacionamentos. Ó. Então, se a gente vier aqui, ó, na chavinha, vai abrir a tabela para a gente. Então aqui tudo conforme not null, ó, default, current timestamps. Então, tudo criado aqui. Se a gente vier em foreign key, tá aqui as nossas foreign keys referenciando outras tabelas. Então, tudo perfeitinho, rodando. E notem também que agora aqui, ó, o Sequelize cria essa tabela, Sequelize Meta, que é onde ele controla as alterações. Né? Então, aqui é o nome das nossas tabelas que tem. Então, quando ele cria, ele gera essa tabela e quando ele exclui, ele apaga esses registros aqui. Então, é uma forma dele controlar as versões aí, o versionamento do banco de dados. Então, agora, a qualquer momento, assim, a gente consegue criar e excluir o banco de dados, apenas com o comando. Voltando aqui. Se rodou, funcionou tudo certo, é porque tudo foi configurado, todas as configurações, todos os passos que a gente fez, estava tudo certo. Se vocês tiveram aí algum problema para rodar as migrations, entra lá no canal do Slack, manda mensagem, manda as dúvidas, que eu vou estar respondendo vocês aí. Então aqui, marcar como feito. E na próxima aula a gente vai fazer as seeders, que é outro método aqui também, junto com as migrations, existem as seeders, que é para colocar nossos dados, como o próprio nome diz, né? Seeders de sementes,
gerar nossos dados sementes para estar salvando no nosso banco de dados. Como aqui a gente está tratando de uma tabela de cidades, a gente já vai colocar como padrão que na hora que criar o banco de dados e rodar as seeders, ele já salva aqui todas as cidades aí do Brasil com essas informações. Do mesmo jeito para os estados, para não ter que ficar cadastrando isso aí. A gente já só roda a seeder e já salva tudo automático aqui. Do mesmo jeito os status. Os status é algo definido, fixo também, então já deixa pré-cadastrado aí esses dados. Então na próxima aula aí a gente faz as seeders e qualquer problema que vocês tiveram aí pode estar mandando mensagem que eu vou estar respondendo vocês. Então aqui eu só vou subir para o GitHub, gitadd, git commit -m, feito migrations, então git push origin master. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, também se o código ficou diferente, dá uma olhada lá no GitHub, porque não tem erro, gente. Aqui vocês viram que rodou belezinha, beleza? Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.